Bahia jogou contra o Flamengo, até na própria disposição do time que enfrentou o Flamengo no Maracanã? Porque assim, ó, por exemplo, eu vi, a gente vai tocar nos assuntos polêmicos do jogo e tal, mas diante do que outras equipes que foram para lá sofreram diante do Flamengo, na minha opinião, eu achei que o Bahia se comportou muito bem e poderia ter voltado de lá até pelo menos com um pontinho na bagagem. Eu acho que a derrota acabou sendo merecida, o Bahia até melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito abaixo, eu acho que o 1-0 até ficou barato para o Bahia. Eu acho que o resultado não interfere em absolutamente nada. Eu acho que o planejamento, sim, dessa semana foi focando no jogo mais importante, que é o jogo da Copa Libertadores América. Antes de começar a competição, Walter, quando você faz uma projeção de pontos e você vê um jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo no Maracanã, você coloca ali que é absolutamente natural você perder esses 3 pontos, você não ganhar do Flamengo. Além disso, tem um histórico, que é um histórico muito ruim do Rogério contra o Flamengo, e aí é uma questão pessoal do Rogério, é uma questão profissional do Rogério, que ele se incomoda bastante, como a gente já viu, e de fato acontece, são 16 jogos, 16 derrotas, assim como ele tem contra o São Paulo também, que ele não ganha do São Paulo até então, quando ele é técnico de futebol. Então é algo que chama bastante atenção, mas eu acho que essa derrota é absolutamente natural. A campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro é uma campanha de aproveitamento aí de quase 50%, que é um aproveitamento bastante interessante. E o Bahia já conseguiu resultados que puderam colocar a equipe numa condição agora de estar ali na parte de cima da tabela, muito próximo dos primeiros colocados. A gente viu o gol do Arrascaeta, veja agora. O zagueiro chegou atrasado, fala de marcação ali, né, no setor defensivo. E deixaram o Arrascaeta livre para ele cabecear. De fato, essa situação não poderia ter acontecido. O Bahia ainda teve algumas situações, né? O Lúcio saiu na cara do gol. Provavelmente seria marcado impedimento, mas ainda assim não conseguiu concluir. O Bahia criou algumas situações. O Rogério, no segundo tempo, fez algumas mudanças, colocou alguns jogadores titulares, entraram o Everton Ribeiro, entraram também o Jean Lucas, começou como titular, mas ainda assim a equipe não conseguiu produzir. O Flamengo teve um jogador expulso, que foi o Gerson, que deu entrada bastante forte, de fato, no Eric Puga. O Eric Puga também entrou em campo, mas ainda assim o Bahia não produziu o suficiente para merecer empatar o jogo. Um jogo muito truncado, muito picotado, também graças à arbitragem do Anderson Darum, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um árbitro que picota, segura bastante o jogo, deu muitos acréscimos, mas depois também não acrescentou aos acréscimos que ele tinha dado, porque o jogo paralisou ainda durante os acréscimos. Aí você está vendo o lance ali, ó. Expulsão justa, né? Poderia até ter causado uma lesão grave no Eric Puga. Teve muito torcedor do Bahia que ficou com o coração na boca depois dessa... Porque ele foi no tornozelo direito do jogador. Mas ainda bem o Eric Puga e aí vem ali, ó, a revisão. O Daronco é muito... Ele paralisa muito o jogo, ele torna o jogo muito picotado. Isso é ruim para o futebol, porque ele não consegue dar sequência aos lances, ele deixa o jogo bastante chato, né? Eu não gosto muito do tipo de arbitragem do Anderson Daronco. Não é que o Anderson Daronco seja um árbitro ruim, eu só não gosto do estilo que ele apita futebol. Aí já são os lances do segundo tempo, veja a bola na trave ali, o susto que a defesa tomou, realmente o jogo... Aí o VAR chama, né, para analisar um possível pênalti que não existiu. O VAR no Brasil é muito intervencionista e chama para qualquer situação. Aí o jogo ficou parado por alguns minutos para analisar uma possível penalidade máxima. Depois chegou-se à conclusão que não existiu um pênalti, porque de fato não existiu. Me chama a atenção uma outra imagem que eu preciso falar para você. Depois que mudaram a camisa de Lúcio Rodrigues para 9... seria uma maldição, ele sumiu. Ele não está mais rendendo aquilo que ele sabe. É um jogador extremamente talentoso, com um futebol grandioso pela frente. Vejo ele como titular da seleção. Mas no Bahia ele está vivendo uma fase horrorosa. Impressionante como o futebol dele encolheu. A fase é ruim, de fato. Ele não está bem. Ele nunca foi um jogador brilhante tecnicamente, né? Ele é um jogador muito do último toque, da finalização, e nem isso ele está acertando. É preciso entender que ele ainda é um jogador muito jovem, precisa ser recuperado, né? O torcedor pode criticar, o torcedor pode perder a paciência. Agora,
na condição de treinador, como é a condição do Rogério Ceni, ele não pode desistir do atleta. É um atleta que, ano passado, no início desse ano, deu resultados importantes ao Bahia. Foi muito importante para levar o Bahia à Libertadores ano passado no Campeonato Brasileiro, mas precisa recuperar o seu melhor momento. O jogador vive essa fase realmente e ele precisa voltar a ser o Lúcio que o torcedor do Bahia sempre admirou. Aquele jogador que luta, que briga, mas que também finaliza bem. Ele não é jogador de associação, que vai fazer jogadas brilhantes. Ele é jogador de força, do último toque da finalização do gol. A gente está revendo os lances. Veja que depois do gol, aí o Bahia começa a tomar um pouco mais a iniciativa, né? Até então não tinha aparecido, aí o Lúcio com a camisa 9. Essa camisa é pesada, gente. Não é todo jogador que consegue. Aí o Kaique dando um trabalho danado. E aí veio o desespero ali do jogador pedindo a bola para ele. Ele estava livre de marcação. E aí você acompanha mais uma vez os lances. Pessoal participando aqui, interagindo com a gente através da nossa página no YouTube. O João Vitor Rei está dizendo, manda um salve para o meu amigo Maciel. E ele é fã do professor Rogério Ceni. É fã do professor Rogério Ceni. E o Rogério Ceni está em dívida aí, porque já são 16 jogos sem conseguir vencer o Flamengo. Eu imagino quanto isso incomoda o treinador. Incomoda, mas aí é um número pessoal do Rogério, né? Porque isso aí não tem nada a ver com o Bahia, mas para o Rogério é muito incômodo. Ele tem esse número também com o São Paulo, né? Ele também não conseguiu ainda vencer o São Paulo. E o São Paulo tem toda uma identificação. Ele é um dos maiores ídolos, ou então o maior ídolo da história do São Paulo. E ainda assim ele também não consegue vencer o São Paulo nesse período como treinador. Mas o Flamengo chama bastante atenção porque não são 16 jogos e 10 derrotas e 6 empates. São 16 jogos e 16 derrotas. Então é um número muito chamativo e ele na coletiva, o próprio admitiu que incomoda, evidentemente. Mas isso aí tem que ser superado. Ele vai ter outra oportunidade ainda esse ano, ou quem sabe na Copa do Brasil, de mudar essa história. Aí a gente está vendo outro lance polêmico, né? Que a gente já abordou ali, mas que é interessante a gente falar. Não vimos um toque intencional do Ramos Mingo no lance. Veja que ele já estava no chão ali. E aí houve essa confusão danada. Aí a imagem em destaque. Realmente, né, há um lance duvidoso ali. E a interpretação do Darum é de que segue o jogo. Não, né? Não foi nada. É para o jogo seguir. Segue o jogo. A arbitragem foi confusa porque ele paralisou bastante o jogo e acrescentou 13 minutos, mas deveria ter acrescentado mais. E aqui eu não estou falando porque é o Bahia, o time da Bahia, não. Mas, de fato, o jogo ficou paralisado. Poderia ter tido mais acréscimos, mas eu acho que o resultado não passa pela arbitragem. O resultado passa por uma escolha que o Bahia fez. O Bahia fez a escolha de priorizar o jogo da Libertadores. Já seria difícil o Bahia ganhar do Flamengo com o seu time principal, com seus melhores jogadores em campo. Imagina quando você preserva 4, 5 jogadores, fica ainda mais difícil. E, de fato, o jogo mais importante, mais decisivo para o Bahia é o jogo de quarta-feira. Agora, isso que você está querendo dizer, não querendo jogar você na fogueira, mas meio que jogando a gasolina para a fogueira meter o fogo. Você está dizendo, então, que a derrota por 1-0 foi pouco para o Bahia? Pelo primeiro tempo, poderia ter tomado mais gols. Poderia ter tomado 2, 3. Não foi um grande primeiro tempo, não. O segundo tempo melhorou. Mas melhorou em relação ao próprio Bahia, pelo que o Bahia fez na primeira etapa. Eu não acho que o Bahia tenha merecido um resultado melhor, não. Acho que o resultado de vitória do Flamengo acabou sendo merecido pela equipe que buscou mais o gol durante boa parte do jogo.